beleza? Tudo na paz? Voltamos hoje, essa semana, com mais um vídeo. Isso aí. Semana passada vocês tiveram aí o nosso podcast, né? Já não participou, né, Eu participei dessa vez, não deu pra mim gravar. Pois é, nós falamos aí, como que é mesmo? Eu sempre esqueço os títulos. Eu não sei porque eu não tava lá. Você tem a desculpa, né? Eu não tenho. Não tenho. Mas o título é Quando Alguém Está Convertido. Tá aqui no card. Primeira vez que eu, antes de gravar um podcast, eu tenho uma entrada e dessa vez eu não gravo. Tá vendo? Aí, ó. Mas nós falamos um pouquinho sobre as evidências e de como nós podemos, biblicamente, é claro, apontar uma pessoa se realmente ela é convertida ou não. Será que isso é possível? Então tá aí, ouça aí o nosso podcast. Sim. E você vai saber. Mas hoje então nós vamos voltar aqui para a nossa apresentação de livros e hoje a gente vai de introdução à interpretação bíblica, gente. Isso aí, Thomas Nelson. Thomas Nelson, tá vendo? Thomas Nelson, cara, tem usado muito a área de teologia para lançar muitos livros, né? É verdade. Ela não é conhecida pelos livros de teologia, mas por outros livros, segmentos. Mas hoje em dia ela tá caindo em peso aí. Tem Nelson, Bíblia, tem tudo já, né? Tem, cara, até Bíblia. Thomas Nelson fez uma série do C.S. Lewis bem bonita, né? Sim, muito bonita mesmo. As capas são maravilhosas, muito Eu não tenho todas, eu tenho 4 livros só. Eu não sei. Tem uns 9 já. Mas tá bonito, viu? Tá bonito mesmo. Bom, os autores aqui são 3, né, gente? Isso. William Klein, Craig Boomerang e Robert Hubert. Esse Craig Boomerang é um dos mais conhecidos, eu acho. Boomerang. Mas a proposta desse livro, aqui atrás pelo menos, né, gente, tem algumas coisinhas aqui. Ele vai oferecer aqui algumas definições e descrição do que é hermenêutica. É claro que se você vai falar de interpretação bíblica, não tem como fugir. Literalmente ele vai tratar só disso. Exatamente. Como você deve interpretar a Bíblia. A ideia da ciência da interpretação bíblica. Só que é muito legal porque ele não vai tratar só da hermenêutica, ele vai falar de história, ele vai falar como aconteceu o cano, os fatores da canonicidade. Cara, é muito legal esse livro. É Então, um livro bem completo. Então, pelo menos nós abrir aqui, vocês vão ver. Pelo menos aqui atrás fala, olha, que ela vai oferecer métodos eficazes para entender o significado do texto bíblico. Cara, isso aqui é importante. Muito bom. Porque tem textos que às vezes você lê e você não entende nada, né? Sim. Complicado. Análise das questões literárias, culturais, sociais, históricas, como o Jean falou, né, que vão afetar a nossa leitura. Avaliação das abordagens tradicionais e as modernas, né? Nós temos aí algumas abordagens mais modernas sobre interpretação bíblica. E também aqui como aplicar a Bíblia de maneira válida e significativa hoje. O livro não é pequenininho, né, Não é pequeno. Você que não vê o vídeo até o final, ele não vai tratar de livros da Bíblia. Não é ele isso. vai tratar da Bíblia num contexto geral, tá? Exatamente. Esse desenho aqui, olha, nós já apresentamos naquele vídeo, lembra? Que tem a mesma teologia proposta, visual. Né? Teologia visual, tá aqui no card. Mas ele não é visual, não. Não é? Não. Esse aqui não, né? Não. Mas a capa é idêntica, cara. Se não, é o mesmo desenho. Aquele lá é do Thomas Nelson? Também é do Thomas Nelson. Tá vendo? Seus designers tá repetindo desenho nas capas. Eu tenho um livro de exegese dele também, que eu não tenho. Também é parecido a capa. Então vamos aí pros detalhes dessa obra aqui. Como nós estávamos dizendo, né? A capa muito bonita, por sinal. Sim, bem legal mesmo. Tem umas ideias aqui de trançados, né? Sim. Não sei se dá pra ver aí, mas tá aqui, ó. Completo, lógico e prático, né? É a proposta. Sim. Ele tá falando um pouco com algumas pessoas sobre os livros, né? Isso. A tradução foi feita por Maurício Bezerra Santos da Silva. Então, pessoal, esse livro aqui ele é de 93, né? 2004 e 2017, lembrando que em português só teve em 2017, né? O título original tá aqui em cima, né? Que na verdade é a mesma coisa. E aqui nós temos, olha, 896 páginas, então. Bastante páginas mesmo. Bastante coisa aí para falar sobre essa parte de interpretação bíblica. Aqui então nós temos o famoso sumário. O sumário é muito grande. Meu Deus do céu, né? Então vamos ser rápidos aqui, né? Rápido, porque senão não vai ficar só lendo o sumário. Mas pessoal, você dá aquela pausinha básica lá para vocês darem uma entendida no sumário. Nós vamos falar alguns pontos principais do sumário e vocês vão vendo. Parte 1 aqui então, ele começa falando sobre a tarefa da interpretação e o capítulo 1 é a necessidade de interpretar. E ele vai falar sobre a razão de ser da hermenêutica, né? Sim. Hermenêutica não é especificamente tratando aqui de texto bíblico, né? Sim. Qualquer texto, é muito aplicado na questão jurídica também, qualquer texto da lei você precisa fazer uma hermenêutica. Faz parte da interpretação de texto. Exatamente, não só bíblica, mas parte de qualquer interpretação. Mas a hermenêutica entra pro nome na teologia, né?
se for fazer outra faculdade, aí você talvez tenha aula de interpretação de texto. Exatamente. Entendeu? São uma coisa muito parecidas. E aqui ele vai falar então da definição de hermenêutica, né, como que ela é uma arte e uma ciência. Depois ele fala de alguns desafios da interpretação bíblica, que é a distância temporal, cultural, geográfica e também idiomática, que aí são problemas. Isso é problema, também na Bíblia, né? Principalmente na Bíblia. Porque a cultura judaica não tem nada a ver com a nossa cultura hoje. Nada, você pega aí uma sociedade de mais de 2000 anos atrás, Sim. que tinha toda uma cultura diferente, um idioma que nem mais falado hoje é. Então é muito difícil realmente. Então é necessário aí algumas desafios. Na verdade, tem alguns desafios que precisam ser vencidos aí para a interpretação bíblica. Segundo capítulo aqui vai falar sobre a história da interpretação, bem legal isso. Vai falar sobre a interpretação judaica daquela época, como eles interpretavam. Depois vai falar sobre o período dos apóstolos, dos pais da igreja, né? Muito legal isso. Os patrísticos importantes. Sim. Depois, a escola de Alexandria, os concílios, vai falar sobre a reforma, a pós-reforma, o período moderno, vai falar sobre o século XIX, século XX, e tudo da Primeira, Segunda Guerra, tudo isso que ajudou para interpretar a Bíblia. Muito legal isso mesmo. Esse tipo de informação você não encontra em qualquer lugar. Não encontra não, é bem específica mesmo. Bem legal. Capítulo 3, então, aqui ele vai fazer algumas abordagens literárias e sociocientíficas recentes da interpretação, como falávamos na introdução, porque existem, né? Então nós temos aqui a questão da crítica literária, e aqui ele vai falar do pós-estruturalismo, pós-modernismo, depois ele vai falar sobre abordagens aqui da escritura sociocientíficas, olha, história social, aplicação de teorias, depois vai falar de grupos de interesses, que é a hermenêutica da libertação, crítica cultural, hermenêutica feminista, hermenêutica LGBT, ou seja, todos esses grupos aqui, será que eles olham para a Bíblia e tiram as suas conclusões, elas estão de acordo com a hermenêutica correta ou não? Ou simplesmente catam um versículo para justificar algo. Então tá aí uma abordagem. Fica aí para vocês verem e tirar a prova disso. Depois aqui no capítulo 4, o cano e as traduções. Bem legal isso aqui, ele vai falar sobre o cano do Antigo Testamento, né, do Novo Testamento, e nesse ele vai falar como ele foi desenvolvido, como é a ordem do cano. Depois ele vai falar sobre os critérios de saber se o livro era canônico ou não, sobre os trechos, as traduções, vai falar um pouco de novo sobre a crítica textual, técnicas de tradução, as traduções evangélicas mais importantes para o nosso português, né? E como escolher uma tradução boa para você. Bem legal. Parte 2 aqui, então, o intérprete e seu objetivo. Aí ele começa o capítulo 5 falando sobre o intérprete, as qualificações desse intérprete, né? Quais são as qualificações que esse intérprete precisa ter. Vai falar aqui pressupostos para a interpretação correta. E aqui é um ponto importante porque não existe esse negócio de pensar fora da caixa, né? Não existe. Você está pensando dentro de uma caixinha, mas o cara que fala para você pensar fora da caixa, ele está dentro de outra caixa. Sim. Todo mundo aborda um texto com pressupostos, cara. Isso não existe. Todos nós temos os nossos pressupostos e isso muda a maneira como você interpreta aí o texto. Depois ele vai falar sobre pré-entendimento do intérprete, né? Como aqui, uma filosofia da interpretação como pré-entendimento, ou seja, todo um contexto para que você possa olhar o texto e ter esse pré-entendimento daquilo que você vai estar lendo. Bem legal também, o pré-entendimento cristão. Pré-entendimentos mudam com o entendimento, né? Pré-entendimentos e objetividade da interpretação. Capítulo 6, o objetivo da interpretação. Fala sobre os atos da fala, níveis de sentido, né? Sentido textual centrado no autor, o que o autor realmente quer falar, qual que era a centralidade daquele livro, isso é muito importante. Cara, isso aí é fundamental. Eu falo, todo mundo, você vai começar a ler um livro novo da Bíblia, cata uma Bíblia de estudo e leia o que a Bíblia de estudo fala daquele livro. Você já vai com pressuposto, sabendo por que o autor está escrevendo aquela carta, aquele documento, aquele evangelho. Então isso te ajuda na hora de interpretar, ajuda muito. Depois ele vai falar sobre aqui, o sentido textual contado no autor e o objetivo da interpretação, a parte de receptor da construção do sentimento, né? Ele vai falar sobre o batismo, milênio, avaliação, validando a nossa interpretação, concordando e discordar que eles sejam um. Então ele vai tratar bem essa questão de como interpretar o livro da Bíblia, bem legal. Parte 3 aqui, então, é entendendo a literatura. A gente já começa a abrir no capítulo 7 sobre regras gerais da hermenêutica. Ele vai falar aqui de contexto literário, cenário histórico-cultural, né? Vai falar um pouquinho aqui também sobre o significado das palavras, sintaxe, tudo isso aí que vai ajudar aqui então, nas regras da hermenêutica. Né? Foi no capítulo 8 aqui, regras gerais da hermenêutica e a poesia bíblica, né? Aqui ele falou sobre a prosa, agora vai falar sobre a poesia. Ele vai falar sobre a dinâmica da poesia, a estrutura da poesia hebraica, outras estruturas poéticas, a linguagem de poesia,
unidades maiores da poesia. Então é bem legal, ele vai tratar agora dos livros que falam sobre poesia, né? Existem essas classificações literárias na Bíblia. Sim. Você tem poesia, tem prosa, narrativa, texto apocalíptico, tudo histórico. isso. E isso muda a forma de interpretar. Com certeza. Você não vai ler Atos e fazer uma interpretação de Atos da mesma forma que você leria Apocalipse, por exemplo. Sim. Você vai fazer da mesma forma que você lê nada. o Evangelho de João, falando que o Jesus falou são doutrinas, né? Em Atos nós não tiramos doutrinas, porque é um livro histórico, ele está contando a história da igreja. Nem né? tudo de Atos é normativo para a igreja hoje. Sim. São coisas que aconteceram num período específico da história. Sim. Então as pessoas querem às vezes olhar para Atos e tirar tudo que está lá e quer que aconteça de novo. Não funciona assim, Sim. por causa do gênero literário do texto. Então entender isso é necessário para uma boa hermenêutica. Com certeza. Parte 4 aqui, entendendo os gêneros literários, novamente, os gêneros literários do Antigo Testamento, então ele vai falar das narrativas e gêneros literários do Antigo Testamento como comédia, relato, gêneros inseridos. Aqui também ele vai falar sobre a lei, sobre poesia, sobre profecia, sobre sabedoria. Então veja só no Antigo Testamento como nós temos aqui vários tipos diferentes de gêneros literários. Com certeza. Muito legal. Depois no capítulo 10, gêneros literários do Novo Testamento. Vai ter os evangelhos, né, que começa já por eles. Depois já vai ter Atos dos Apóstolos, você viu que ele já separa. É diferente. As epístolas, que é as cartas. Depois vai ter a forma de Apocalipse, como João escreveu o Apocalipse, né? Que precisa ser lido separado. Era uma forma narrativa que ele escreveu naquela época, quando falava de algo de Apocalipse. Não só da questão bíblica, mas se fosse escrever um autor, um livro que falava sobre o Apocalipse, ele também escrevia dessa forma de literatura. Nós temos linguagem apocalíptica também no Antigo Testamento. Qual é o Apocalipse do Antigo Testamento, gente? Senhor Daniel. O livro de Daniel, do profeta Daniel. Nós temos linguagem apocalíptica. E é tão difícil como o Apocalipse, para entender. É tão complexo quanto. Então, quando você lê, por exemplo, o profeta Daniel, nós temos uma mistura de narrativas ali. Sim. Nós temos realmente uma história que está sendo contada, mas de repente Daniel tem visões e essas visões já entram num gênero literário Não, diferente. você pode ver, ele é um livro histórico, profético, apocalíptico, né? Então é vários gêneros num livro só. Muito difícil. Então, tem que saber disso, cara, senão a gente faz bananada na interpretação, cara. Como que é a teologia do cagaço, né? Como diria Rodrigo Bibo de Aquino. Não, Iago? Iago? Não sei, eu acho que é o Bibo, não é? Não sei também. Eu ouvi com o Bibo quando eu li Mosaico Teológico, foi a primeira vez que eu li esse termo. Bom, não sei, fica aí se vocês comentarem. Com certeza vocês conhecem Bibo e conhecem Iago, né? Então, Iago Martins, tá? Parte 5, os frutos da interpretação. Capítulo 11 ele abre falando aqui sobre usando a Bíblia nos dias de hoje. Ele vai falar para obter informação e entendimento, para motivar e enriquecer a adoração, para criar a liturgia, para formular a teologia, para pregar, ensinar, pastorear, promover a formação espiritual na vida cristã e apreciar aí a sua beleza como obra literária. Aqui já é uma coisa bem aplicada, né, nos dias de hoje. E agora vai falar sobre aplicação ainda, né? Depois que você leu tudo isso, agora você vai aplicar na sua vida. Ele vai falar evitando erros na aplicação, isso é muito importante, é bem legal. Ele vai, o monôlogo parcial do contexto literário ou histórico do texto, 4 passos para aplicação legítima, bem legal. Identifique os princípios das transculturais e contra-aplicações adequadas que expliquem os princípios gerais e o papel do Espírito Santo na hora de interpretar. Você pode ter toda a técnica hermenêutica, você pode ser o hermeneuta mais top de linha. Se você não tiver o Espírito Santo, irmão, nada disso vai... Ó. Cara, ele tava lá quando tava escrevendo a Bíblia, então exatamente, tem que saber, né? Nada melhor do que ele para te ajudar a interpretar. Vamos mostrar aqui para vocês então como esse livro está organizado aqui literariamente. Aqui nós temos algumas listas de abreviaturas, muito comum, né, para livros grandes. Tá vendo aqui? Ele vai trazer aqui as versões, os livros quando são aqueles deuterocanônicos, quando está citando José ou Talmud, né? Aqui também algumas versões da Bíblia, para quem não conhece as abreviações, né? Nossa, ele traz aqui abreviações de períodos e obras também. Sabe muita abreviação. É duro, é excelente você ter isso daqui. Porque você vai bater o olho, você vai ler lá, por exemplo, na net. O que é isso? Não, mas não tem como você decorar isso aqui. Você tem que ficar toda hora voltando aqui atrás. Tem que consultar, decorar você não vai não, tem bastante. É muita coisa, muita mesmo. Vou aqui, cara. Muita coisa, né? Aqui um pequeno prefácio, então, a essa edição brasileira. Como nós falamos, 2017, as outras são os textos originais. Prefácio aqui é a terceira edição americana. Agora fiquei na dúvida se é a de 94 a outra, e essa de 2017 também é uma edição nova americana e foi traduzida. Não, mas aqui é 2017, então pode ser que... Tem 3 dados lá, né? Então pode ser que 2017 também saiu. Aqui um prefácio à segunda edição americana,
né, que nós vimos lá. Então nós temos aqui... Então, vamos tirar a dúvida, ó. É verdade. Na terceira é 2016, na 2003. 2003. Então foi o ano anterior... 94, 2003 e 2016. Que é esse aí que foi lançado em 94 e 2017, que eles fizeram a carta um ano antes de lançar. Exatamente. E aí então nós temos 2017 traduzido. É isso aí. Aqui tem uma introdução à obra, né? E aqui então parte 1, tá vendo? Tarefa da interpretação. Já gostei porque a folhinha é creme. É creme, muito né? legal. Muito bacana. Ah, é aquela letra que você bate o olho assim. É agradável, né? Daqui a pouco a Thomas Nelson vai lançar outro livro com a letra fácil de ler lá. Eles lançaram uma fonte. Bíblia. Fizeram uma fonte específica. Isso, né? bem legal mesmo. É, Thomas Nelson, nós não temos essa Bíblia ainda. Se você quiser patrocinar o do Grego, manda pra nós aí. podcast@dogrego.com, manda um e-mail pra gente, a gente faz contato. Aqui então, como nós falamos lá no sumário, né, a necessidade de interpretação. E é um livro assim, olha, nota de rodapé excelente. Não tem como, é muita Muita coisa informação. para você consultar. Se fosse no final do livro, você estava enrolado. E ele sempre vai trazer alguns quadros, né, gente, que ajudam. Sim, tem bastante quadro. Veja aqui, ó, tá bem organizado, subtítulos divididos por negrito. Cara, é uma margem excelente, não é aquela barrotação de coisas, tudo É junto. fácil ter hora você achar a informação, porque está muito bem dividido. Olha aqui, ó, vários quadros para entendimento aqui. A letra não tá tão pequena, né? Tá bem legal. Cara, eu gostei bem da diagramação, vamos ver aqui mais pra frente. Desenho bonito aqui. Aqui, ó, regras gerais da hermenêutica no sentido da prosa. Sempre organizadinho, cara. É muito legal, tem bastante quadrinhos assim para você bater o olho e fixar. Olha aqui que legal. Círculo de contexto, né? Texto, contexto imediato, contexto do livro, mesmo autor, como que ele está no testamento, como que está no outro testamento. Cara, é uma tarefa difícil ou não é? Você tem que pegar o texto, você tem que analisar o contexto dele imediato, depois você tem que analisar o contexto do livro todo, depois do Novo Testamento, depois do Antigo Testamento. Tem outro livro de hermenêutica, quem sabe nós gravamos futuramente, chama Espiral Hermenêutica. Nossa, que tem esse sentido também. Você É. começa aqui e vai abrindo a espiral. A ideia de espiral mesmo. Isso. Na verdade é do Ozzy Osbourne. Eu Eu sei que é Osbourne o nome do cara, tô brincando que é Ozzy, né? Mas é Osbourne o nome dele mesmo. não lembro. Não. O sobrenome eu sei que é. É um dos mais recomendados do livro de hermenêutica. Quem Então, sabe nós faz aí futuramente. isso aí. Então, pessoal, acho que é isso, né, Jean? Isso Tem aí. muito que mostrar aqui, eu acho que... É um livro, então. Fala por si, é um livraço, pesado. Ó, dá uma dica. Esse livro, quando eu vi ele sendo lançado, eu não tive interesse É, né? pelo nome. A gente viu na biblioteca, né? Eu vi pessoas apresentando o livro e nunca ninguém mostrou o índice. Aí um dia nós fomos numa livraria e eu abri esse livro pra ver. E eu fiquei, nossa, mas tanta informação que eu não sabia que era possível. E aí eu adquiri um livro. Então, Você tá tendo essa experiência nossa aqui agora, tá vendo? Talvez você já viu também esse livro por aí, você bate o olho assim e fala, não sei. interpretação bíblica, pra quê? Exatamente. Aí você abre o índice, meu irmão, aí você... Sabe aqueles livros que se você lê isso aqui antes de começar a ler a Bíblia, sua vida mudava? É bem isso, mas infelizmente nós não consegue fazer isso. Mas você consegue pegar muitas coisas aqui, estudar, e quando você começar a ler a Bíblia novamente, você vai ter uma perspectiva muito diferente do que você tinha antes. Isso é verdade. O link para você adquirir essa obra está aqui na descrição do vídeo. Tá? Vai ser aí um divisor de águas, como o Jean falou aqui, para vocês conseguirem ler esse livro aqui e aplicar aí na sua leitura bíblica diária, nos seus estudos bíblicos. Beleza, pessoal? Não se esquece de se inscrever aí no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar. Você ajuda o canal a crescer, né? Com certeza. Valeu! Até mais.